Ba-dum-bum, 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 easy as pie, lemon, apple or cherry, loving you is so very. Fala turma, bem-vindos a mais um programa Jeito Goiano. E vamos começar um pouquinho diferente. A Andressa esteve no Autódromo de Goiânia, aonde falou com a piloto Bruna Dias, que é piloto da Turismo Nacional. Acompanhe aí. Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui no Autódromo de Goiânia com a única pilota da categoria da Turismo Nacional, Bruna Dias. Muito obrigada por vir conversar com a gente e contar um pouquinho da sua história. Oi gente, tudo bem? Prazer a todo mundo primeiramente. Bom, eu comecei no automobilismo, na verdade eu brinco falando que era quando era criança, né? Porque meu pai anda de kart desde que eu me entendo por gente e sempre acompanhei ele. Mas andei um tempo de kart em Brasília, retornei na 1.4 regional aqui em 2021 e hoje eu acompanho aí tanto na Turismo Nacional como na Turismo 1.4 essa trajetória linda aí que é representar as mulheres dentro do automobilismo. E o seu pai também corre, essa paixão, você falou que desde pequena, então tá no sangue já. Tá no sangue, velocidade tá no sangue. Eu brinco com os meninos da equipe que a gente não corre sangue na veia, corre álcool. Mas sim, a gente compete na mesma categoria, inclusive é muito bacana porque fora das pistas é pai e filha e dentro das pistas somos dois pilotos ali disputando e não tem essa de vou aliviar pra você porque é mais velho, não. É quem chegar primeiro na bandeirada leva o troféu. E eu acredito que tenha muitas dificuldades. É um ambiente, acredito que muito machista ainda. Como que é isso? Assim, na verdade, a ideia do machismo vem mais do pessoal de quem assiste. Graças a Deus eu tive sempre uma boa recepção, tanto com os pilotos quanto com o pessoal da equipe. Então, assim, todos me abraçaram de uma forma muito incrível. Então, essa ideia de machismo mesmo é mais uma ideia no geral mesmo, só que hoje é mais do público. Hoje a gente tem representante feminina na Copa Truck, que temos a Bia Figueiredo, temos a Débora Rodrigues, temos na Porsche, tem a Antonella Bassani, né, que eu tive o prazer de disputar também com ela na 1.4 em Cascavel. Hoje eu tô na Turismo 1.4, tô na Turismo Nacional, teve alguns outros nomes de pilotos aí super bem reconhecida. Então, assim, tá abrindo muito. Tanto para piloto, quanto para chefe de equipe, quanto para mecânico, marketing, digital, tudo. Então, assim, é um ambiente que te abraça e é mais um ambiente familiar do que machista, acredita? Olha, é impressionante. E a gente vem acompanhando o automobilismo, a gente vem na Stock, na Copa Truck, e a gente conversou com uma chefe de equipe, que é da Hotcar, e conversamos também com uma engenheira. E assim, é impressionante e a gente fica muito feliz de saber que o ambiente de trabalho para vocês não é machista e a gente espera que o público mude a cabeça, a mentalidade e passe a aceitar isso de uma forma comum, né? E que cada vez mais mulheres estejam nesse ambiente. Sim, inclusive tem um amigo nosso, o Joel, junto com o filho João, né? Eles têm o Drive Day aqui em Goiânia. Inclusive quero convidar vocês, meninas, para estarem vindo participando. É um projeto muito bacana, eles tiram um dia, então eles vão te preparar para uma pista, eles fazem todo o roteiro com você, deixa você pilotar. Então, assim, é muito divertido e eu quero chamar todas as mulheres, porque assim, realmente é um meio que te aceita, te abraça, então não tem o porquê você ter esse receio. Já tive 2, 3 pessoas que me abraçou, poxa, Bruno, eu quero muito. Falei, então vamos, porque é lindo poder estar dentro de um grid. Assim, é importante ser representante, mas você poder encher aquilo que você se sente orgulho é muito melhor.
Bruna, pra gente finalizar, eu queria que você desse algumas dicas para as meninas que estão em casa e querem fazer parte desse ambiente, seja pilotando, seja sendo da comunicação, engenheira, que queira estar aqui com vocês. Gente, eu vou fazer esse convite especial para vocês então, porque assim, como eu disse, vamos abraçar vocês, então venham. Tenham interesse, eu tenho certeza que vocês vão se dar super bem aqui. É um ambiente gostoso, é um ambiente onde a gente se diverte e ao mesmo tempo tem as vitórias, tem os perrengues, igual nessa primeira etapa eu tive problema de freio, já na segunda corrida cheguei em primeiro na Hulk, cheguei em quinto na B, não subimos no pódio, mas estamos aí na disputa, então eu quero contar com vocês para estarem aqui com a gente. Beijo! Bruna, muito obrigada. O programa está de portas abertas para você. Obrigada. Sempre que tiver em Goiânia, tiver corrida, chama a gente. Com certeza, vai ser um prazer. Tchau, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau. E aí, curtiu esse Super Fica a Dica? Agora vamos acompanhar como foi a gravação do DVD do cantor Pedro Libe. Você é a escada da minha subida, você é o amor da minha vida, o meu anjo de olhos loucos, verdade que me leva a viver. Você é a escada na janela, a ave que vem de longe, tão bela, com esperança viagem, calor. Você atravessou meu pé, o amor. Fala, turma! Hoje estamos aqui na gravação do DVD do Pedro Libe, ao vivo e valendo. Com certeza, segundo DVD aí, vamos pro segundo. É um repertório escolhido com muito carinho e eu acho que a galera vai curtir, hein? A gente ficou sabendo ali, vai ser 14 gravações hoje, são 7 regravações e 7 inéditas. Como que foi a escolha desse repertório? O Pedro Libe, ele pensou em cada uma dessas 14 faixas? Com certeza, desde o nome do álbum, né, que é Ao Vivo Valendo, foi pensando pra galera tomar uma no boteco, botar no porta-malas de carro e escutar. Então é sempre desde o comecinho, a gente já pensa em tudo. Repertório pra galera tomar uma, pra curtir aí na noite. Então a galera pode esperar aí que vai ser um repertório daquele modelo. Quem acompanha a sua carreira sabe que você também é compositor. Sim. Dessas 7 inéditas, tem alguma composição sua? E se tem, como que ficou essa composição? Essa música, eu gravei uma, chama 99 Não É 100, que é a única composição minha desse álbum, que é uma romântica por ironia do destino, porque o álbum é mais botequeiro mesmo, e pode ter certeza aí que vai tocar o coração de muita gente, viu? Pensando nisso de boteco, a gente viu que as participações ficou bem estilo, né? Fred Fabrício, Ingrid Gilmar, Rayane Rafaela, as meninas. Essa ideia do boteco, partiu sua, do escritório, como que foi? Ou a sua essência é essa mesmo do boteco? Eu vim do boteco, né? Então a gente, quando foi programar esse DVD, a gente se organizar, eu e os nossos sócios, a gente pensou, cara, o que seria mais a cara? O que faria a galera escutar e curtir mais o Pedro Libe, né? A gente pegou e fizemos o Ao Vivo Valendo. Esse projeto deu muito certo. A gente foi escolhendo as músicas, empolgando cada vez mais. E surgiu agora o Ao Vivo Valendo. A gente vai gravar pra vocês e daqui um dia tá aí pra galera escutar. E você falou de sócios e a gente tinha que falar de empresários. Você tem uma dupla que é renome nacional, que é os empresários. Como que é o dedo deles na carreira do Pedro Libe? Cara, ter o Jorge Matheus por perto é muito bom, né? Porque é uma referência. O Jorge, pra mim, é uma grande referência. Eu sempre fui muito fã. E agora, perto de mim, muito melhor, né? Muito melhor, muito melhor. Então, cara, é sempre uma felicidade muito grande ter o Jorge e o Matheus por perto de mim, me ajudando, auxiliando. A galera também por trás, que estão no escritório, sempre me apoiando aí. Então, fico muito feliz, eu acho muito legal isso aí. E tenho certeza que todo mundo ia adorar, né? Ter o Jorge Matheus por perto. E você tem 10 anos já de Goiânia, né? Sim. E o que o Pedro Libe de hoje falaria pro Pedro Libe lá atrás, quando chegou aqui em Goiânia? Rapaz,
Desiste não, velho. Vai, tenta mais um pouquinho, que depois da pandemia, do negócio, as coisas começam a dar uma clareada. Meu irmão, todo o sucesso do mundo pra você, a gente vai acompanhar ali todos os detalhes. Obrigado, Léo. E quando for lançar as músicas, o programa Jeito Goiano tá de portas abertas pra você. Muito obrigado, Léo. Obrigado a todos vocês. Sempre tiver alguma gravação, algum show, vocês estão mais convidados, viu? Beijão. Vamos lá acompanhar, pessoal. Princesa dela, me veio me encontrar. Minha vontade dela, bota fogo na saudade. E de novo me abraçar. Essa história de que eu enganei, ficar de mal, pra depois ficar de bem. Nada de ciúme, mas vem pro coração. Chegava pra minha menina, volta pra minha porta. Eu estou a te esperar. Outra mão pra você, seu amor é o que importa. Meu amor que vem me namorar, vem me dar um beijo, vem comigo. E no de saudade com teu chamego. E vem me namorar, vem meu bem, vem cá comigo, vem logo ver. Se não há saudade, vai enlouquecer. Não mude de canal, daqui a pouco estamos de volta. E se você quer ser um de nossos parceiros, é só chamar no contato aqui da tela. Biotina, Nutricolin, Zinco e Piridoxina. Esses são apenas alguns dos nutrientes que vão deixar seu cabelo e unhas mais saudáveis. Com uma incrível ação antioxidante, nós desenvolvemos este produto Cabelos e Unhas para ajudar a evitar a queda dos cabelos e na saúde da manutenção dos fios, além de deixar as suas unhas muito mais fortes. Por se tratar de um suplemento alimentar, pode ser usado tanto por homens quanto por mulheres e não tem contraindicação. Agora, a Andressa vai ter um papo com um neurologista sobre demência. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com o Dr. Iron Dangoni, ele que é neurologista, e a gente vai bater um papo sobre demência, né, doutor? Combinadíssimo, vai ser muito legal trocar essa ideia com vocês. Doutor, eu queria que o senhor começasse explicando o que é a demência, porque eu acho que quando a gente fala de demência, a primeira coisa que vem à cabeça é Alzheimer. E não é só o Alzheimer, né? O Alzheimer é um dos tipos de demência, é isso? Exatamente. Alzheimer é a demência mais comum, mas nem toda demência é doença de Alzheimer, né? Demência, quando a gente já pensa em alteração de memória. Mas não só isso. A gente sempre considera que demências são alteração de dois domínios cognitivos, mais perda funcional. Porque se você for pensar, a gente é esquecido, né? Uma pessoa, quando vai ficando mais velha, ela vai ficando mais esquecida e tem um esquecimento normal do envelhecimento. O que a gente preocupa é quando esse esquecimento está muito rápido e quando a perda funcional. Quando há perda funcional, a pessoa para de fazer o que ela faz normalmente no dia a dia, precisa de ajuda, fica mais dependente, aí a gente já tem um quadro de demência. E aí é importante a gente intervir tanto nessa parte que ainda não é demência, quanto nessa parte inicial da demência. As atividades normais que o senhor fala, por exemplo, uma senhora e ela fazia de tudo sozinha. Se ela para, por exemplo, de cozinhar, se ela esquece como cozinha, começa a esquecer o fogão aceso. Exato. Esquecer o fogão aceso já é um sinal de alarme pra gente. E preocupante, pensar. né? Exato. E assim, é não só preocupante pela alteração de memória, mas pela segurança, né? Sim. Ela está se colocando em risco, colocando outros em risco. Então, essa perda funcional ela precisa de ajuda para se vestir, para sair de casa, para fazer compras, para fazer a comida. Então, quando ela deixa de fazer o que ela normalmente faz no dia a dia, a gente já nota essa perda funcional. E isso acontece, tem uma idade assim que é mais recorrente essas coisas acontecerem? Se a gente pensar de forma prática, quanto mais idoso, maior, né?
E a gente considera que as demências, a maioria delas, são senis, ou seja, acima de 65 anos. Então, quando a pessoa já tem mais de 65 anos, já tem um envelhecimento normal, já tem uma perda de memória normal, mas aumenta o risco e incidência de demências, assim como doença de Alzheimer. E quando o senhor fala de uma perda de memória normal, é esquecer, por exemplo, um número de telefone, é isso? Memória tem vários tipos, né? Então, assim, tem aquela relacionada ao estresse, à ansiedade, à atenção, e tem aquela memória que é da região do hipocampo, onde a gente guarda as memórias. E o Alzheimer, ele mexe nessa região. Então, a gente, quando conversa com o paciente, vai entendendo a pessoa um pouco melhor, o que é a alteração de memória, a gente entende se é um tipo de memória preocupante ou não. Porque esquecer é normal, né? Se a gente ele tá... esquece onde está a chave. Isso. Eu gosto de um exemplo muito legal, que é aquele que a gente vai na cozinha, abre a geladeira e fala assim, nossa, que abrindo, né? E esse tipo de memória é uma memória de curto prazo associada à atenção. E a gente acha que está ficando esquecido quando está muito desatento. Então, nem toda alteração de memória é uma demência. Alteração preocupante para Alzheimer. Porque tem demências que alteram a atenção e não a memória. Por isso que você não precisa ter necessariamente alteração de memória. Quer ver um exemplo? Não sei se vocês ouviram falar da demência do Bruce Willis. Ele teve uma afasia, que é uma alteração de linguagem. E a pessoa não fica esquecida no começo. Ela vai ficar esquecida lá na frente. Então, a alteração de linguagem também pode ser por demência. Seria, ele esquece como falar ou ele esquece uma palavra? Como que seria? É porque memória é diferente. Né? Para a gente ter linguagem é a forma de se comunicar. Como que a gente se comunica? Conversando, ouvindo, né? Então, tudo que você está, eu estou compreendendo o que você está falando. Quando eu estou falando, você está compreendendo. Isso a gente está tendo comunicação. E ele não consegue? Vai alterando. Você vai trocando palavras no início, você vai trocando sílabas, até que a frase não é mais fluida, vai ficando uma frase dificultada. E a gente também estabelece linguagem com escrita, com leitura, com repetição, nomear um objeto. Então, assim, você vai tendo alterações em diversos setores que, na afasia, altera sem prejudicar a memória. E isso o Parkinson também é um tipo de demência? Não. Doença de Parkinson é uma doença degenerativa. Ela pode evoluir com demência na doença de Parkinson? Pode. Só que isso, em média, demora um tempo, né? Mais do que 10 anos. Não é normal a gente ver alteração cognitiva, memória, linguagem, atenção, no começo da doença de Parkinson. É uma coisa muito estranha. Tanto é que se tiver, a gente tem que questionar o diagnóstico e pensar em outras possibilidades. Entendi. E o senhor falou agora há pouco da questão da atenção, né? Que às vezes a gente está desatento e acaba esquecendo. Esse é um problema causado pela Covid? Muita gente reclama que tá com... eu tive Covid e minha cabeça... E tô esquecido. O Covid, ele não mexe na memória em si, ele mexe na atenção. E numa memória que chama de memória de trabalho, que é uma memória de curto prazo. É uma memória que a gente fica circulando uma informação na cabeça para você guardar ela. Já viu aquela coisa? Nossa, Andressa, eu tô sem papel aqui, lembra um telefone para mim. Aí você fica circulando o número desse telefone. Passou um tempo... Essa informação já foi embora, né? Você não vai lembrar do telefone. Porque essa memória é a memória de trabalho. Ela só serve por um curto intervalo de tempo. Igual a gente está conversando aqui. Na minha cabeça, olha, eu tenho um meio, começo e um fim, aonde eu quero chegar com o meu discurso. Então, assim, eu fico circulando uma informação. E isso depende de atenção e de memória. De curto prazo. E o Covid faz isso para a vida. É como se a gente abrisse várias geladeiras. O tempo inteiro, esquecendo. Todo. E às vezes a pessoa fala, mas você não presta atenção. Não é uma coisa intencional mesmo. Às vezes a gente está aqui e tem até diagnóstico. Hoje tem alguns lugares que chamam de síndrome pós-Covid e outros de síndrome desexecutiva pós-Covid. Porque altera a função executiva, a atenção, a memória de curto prazo pós essa cepa do Covid. E isso tem cura? Isso tem variado, né, de paciente para paciente. Ainda é muito novo, né, para falar. Mas a gente vê que desde o ano passado tem tido esse tipo de apresentação. Né? No começo do Covid, a gente não via ninguém falando que estava esquecido.
O Covid no início, em 2020, os quadros eram muito graves. E era questão de cheiro também, a pessoa precisava sentia de alteração muito. respiratória, ia para UTI, muita gente preocupava. Aí de repente mudou, virou um quadro mais gripal, com alteração de cheiro e dor de cabeça. Aí ele mudou de novo. E a gente parou de ver isso, né? A gente parou de ver quadros tão graves, felizmente. Graças a Deus. Quadros com tanta dor de cabeça, tanta alteração de olfato, e começou a ter quadros de desatenção de memória. Entendi. Isso foi a cepa, né? E quando, mudando um pouco, saindo do Covid, voltando para a demência, sobre os tipos de demência. O senhor falou que o Alzheimer é a mais conhecida, mas tem outros tipos de demência que também acometem muitas pessoas. Exato. A doença de Alzheimer é a mais conhecida por ser a mais comum. 60% de todas as demências é doença de Alzheimer. A segunda mais comum, não sei se você já ouviu falar, chama demência vascular. Aquele paciente que teve um derrame, teve um AVC, ou tem lesão de pequenos vasos no cérebro, isso ao longo do tempo vai machucando de tal forma que pode causar demência. E aí tem a demência vascular, que é a segunda mais comum. E a gente tem outras demências. Você comentou da demência no Parkinson, a gente tem a demência por afasia primária progressiva, que é a do Bruce Willis. A gente tem a demência frontotemporal, que apesar de não tão comum quanto a doença de Alzheimer, tem uma incidência razoável. E alguma delas tem cura? Porque o Alzheimer a gente escuta a vida inteira assim, Alzheimer não tem cura, só tem tratamento. E aí, pelo que eu andei lendo, ano passado teve um medicamento, né? Saiu um medicamento que ainda está sendo estudado, mas que pode diminuir o tempo. É isso? O avanço da doença, na verdade. Vamos por partes dessa pergunta. Tá bom. Quando a gente pensa em demências curáveis, ou seja, demências reversíveis, é um paciente que tem um quadro de demência, tem uma alteração cognitiva e reverte, ou seja, zera, vida normal. Existem demências desse jeito. E por isso que quando a gente vê uma pessoa, um paciente com alteração de memória ou outro domínio cognitivo, a gente tem que fazer um rastreio. Por isso que chega a pessoa com alteração de memória e tem que fazer exame de sangue. Porque pode ser que tenha uma alteração de tireoide, de tal monta que causa um quadro demencial. Uma alteração de uma vitamina, como vitamina B12, que também pode causar quadros demenciais reversíveis. A gente trata e melhora. A gente tem alguns casos de hidrocefalia de pressão normal, que você aumenta o líquido na cabeça e por isso hidrocefalia, você coloca uma válvula e pode ser reversível. Não necessariamente, mas pode ser. Então a gente sempre faz essa investigação para tentar tratar e reverter. Alzheimer, por outro lado, que é a segunda pergunta, atualmente é uma doença neurodegenerativa, mas sem cura, sem tratamento. Só que os estudos estão muito avançados e o interesse é muito grande, né? Porque é uma prevalência muito alta. E com essa prevalência muito alta, a gente conseguir intervir, a gente vai melhorar muito a qualidade de vida, vai melhorar muito a expectativa de vida das pessoas. E ano passado, quando saiu o primeiro estudo com uma comprovação e aprovação, primeiro nos Estados Unidos, foi feito uma aprovação em partes. A primeira vez ele foi rejeitado e depois aceito. Então, no Brasil ainda a gente tem uma aceitação com o pé atrás, sabe? Porque quando a gente vê, as complicações também são grandes, porque é uma medicação feita na veia. E além disso, é muito cara. Infelizmente, o preço ainda não é totalmente acessível. Ele existe, já tem outras medicações chegando, que são caras, mas que a depender da pessoa, da condição, consegue. Só que a gente tem que colocar na mesa não só a questão de preço, mas também os riscos de ter um sangramento e o benefício. Hoje o benefício a gente consegue desacelerar. Os estudos mostram, quando faz exame de imagem, que a doença que é caracterizada por depósito de placa amiloide reduz essas placas. Eu sei que é um termo mais técnico, né? Mas assim, quando a gente vê a imagem, a gente vê diminuindo as alterações do Alzheimer. Só que quando a gente vê o paciente, que é o que mais importa, a alteração em si evolui menos. A gente não tem um benefício tão grande no paciente quanto tem na imagem. A doença não desenvolve tanto
mas o paciente não tem tantos resultados. Exatamente. A gente tem um resultado muito bom na imagem, mas não tanto no paciente. Na vida do paciente ali. Que é o que mais importa. A gente não trata exame, né? A qualidade de vida que ele vai ter, né? Exatamente. Doutor, a gente está caminhando para o final, mas eu queria que o senhor falasse para o pessoal que está em casa como evitar e como identificar a demência. Através de check-up, o que a pessoa que está em casa precisa fazer? Isso é muito legal. Hoje, se a gente for pensar em medicina, em saúde, em neurologia, prevenção é uma palavra muito importante, né? Até questão financeira, né? É muito mais barato você prevenir do que você ter que tratar. Sim. E quando a gente pensa em como identificar quadros demenciais, a gente tem que pensar, olha, a pessoa está ficando muito esquecida e está mudando o jeitão. Não é um esquecimento normal dela. Ela está trocando muito palavras, ela está muito desatenta além do normal. Quando está fugindo do normal, a gente tem que buscar um atendimento, principalmente com alguém especialista nessa área, né? E quando a gente pensa em prevenção, tem algumas coisas que a gente consegue colocar em prática. Por exemplo, exercício físico. Eu gosto muito do exemplo seguinte: o cardiologista, quando ele fala para você fazer exercício, ele fala assim, olha, reduz seu risco de infartar. O nefrologista, olha, reduz o risco de você ter o rim parado. O endócrino, olha, reduz o risco de diabetes. Eu, como neurologista, para mim é o mais ganho, porque, sinceramente, quando eu coloco cérebro que você mantém reduz tudo, o né? risco de Alzheimer, poxa, eu acho que colocando na balança é bem forte. E assim, é quem manda no corpo, no restante do corpo inteiro. Então se o cérebro tá bem, realmente. Doutor, outras coisas, desculpa, só não, pode concluir. Outras coisas que a gente pode colocar em prática a gente prega muito alimentação saudável, né? Principalmente evitar condimentos, uma comida mais baseada no Mediterrâneo, né? Com ômega 3, oleaginosas, carne branca. Controle de riscos cardiovasculares, controlar a pressão, diabetes, obesidade, parar de fumar, parar de beber, ter convívio social. A pandemia, infelizmente, tirou isso bastante da gente, né? Nós somos seres sociáveis e para o cérebro é muito importante a gente estimular, né? Ser sociável. E estímulo cognitivo, sempre aprender uma coisa nova, porque aí o cérebro vai estar sendo fortalecido. Uma vez eu aprendi que a gente precisa fazer as coisas, por exemplo, eu estou acostumada a sair da rotina. Estou acostumada a sempre comer com a mão direita. Então tenta comer com a mão esquerda, vai mudando essas rotinas para o seu cérebro ir estimulando. Você vai tendo neuroplasticidade, você vai formando novas memórias. E novas conexões ali. Exatamente. Isso é muito legal. Doutor, muito obrigada. Foi um papo, assim, super esclarecedor. Eu acho que quem está em casa conseguiu entender um pouco sobre a demência e ficou alerta, né? Pra gente cuidar. Muito obrigada. Obrigado eu pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero poder ter ajudado um pouco com vocês. Ajudou demais. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Biotina, Nutricolin, Zinco e Piridoxina. Esses são apenas alguns dos nutrientes que vão deixar seu cabelos e unhas mais saudáveis. Com uma incrível ação antioxidante, nós desenvolvemos este produto Cabelos e Unhas para ajudar a evitar a queda dos cabelos e na saúde da manutenção dos fios, além de deixar as suas unhas muito mais fortes. Por se tratar de um suplemento alimentar, pode ser usado tanto por homens quanto por mulheres e não tem contraindicação. Estamos chegando ao fim de mais um programa Jeito Goiano. Espero que tenha gostado. E se você quer rever alguma dessas matérias, é só ir no nosso canal do YouTube, youtube.com/programa Jeito Goiano. E os bastidores estão nas nossas redes sociais,
@programa Jeito Goiano. Espero vocês no próximo domingo. Fique com Deus. Fui! Easy as pie, lemon, apple or cherry. Loving you is so very